Voltamos aqui para a nossa segunda parte da nossa aula processual penal, falando sobre revisão criminal. Eu parei e ia falar sobre formas da revisão criminal, mas ainda quero passar para você ainda o interesse processual, que está ligado ao binômio utilidade mais necessidade, ou seja, a revisão criminal é o único meio útil e necessário posto à disposição do condenado capaz de desconstituir uma sentença condenatória transitada em julgada. Essa em relação, para finalizar, o interesse processual. Agora vamos para formas. Interesse processual, está aqui, o interesse é a necessidade que o legitimado tem de propor ao Estado para reparar o erro judiciário. Formas da revisão criminal. Existem duas formas aqui. A primeira é a revisão pró-societate e a revisão pró-réu. Formas da revisão criminal. A revisão criminal pró-societate é aquela que permite a constituição de uma sentença absolutória, que não importa a razão, que essa não é a nossa adotada aqui no Brasil. E a nossa adotada aqui no Brasil é a revisão pró-réu, que tanto ouvimos falar lá no direito penal, né? Que essa modalidade de revisão visa corrigir o erro judiciário contido em uma sentença, porém somente se a mesma for prejudicial ao réu. Isso aqui é de extrema importância. Anote essa diferença, ou seja, se a sentença for condenatória. Essa é a importância aqui. Tem alguns conceitos para poder falar com vocês para diferenciar entre uma e outra, né? Há essas duas formas de revisão criminal, pró-societate e a pró-réu. Nós adotamos a pró-réu, né? A clássica nossa. Alguns países adotam a revisão pró-societate, que seria países como... Isso aqui também está previsto lá no Código de Processo Penal português, que adota essa teoria. Países como a Noruega, Iugoslávia, Áustria, Suécia e Alemanha admite essa revisão criminal pró-sociedade, né? Ela tem como pano de fundo o princípio da verdade processual. A nossa que nós adotamos aqui é a pró-réu, que nem eu falei com vocês. Precisam saber, pelo menos, diferenciar qual é que nós adotamos. Você precisa ter o conceito básico na sua cabeça que existe essas duas formas de revisão criminal, pró-sociedade e a pró-réu. Nós adotamos a pró-réu, que ela tem origem francesa, que é a nossa adotada aqui no Brasil. Não se pode, de maneira alguma, ser proposta se a sentença for absolutória, pois países como a França, Itália, Espanha e Brasil adotam esse sistema de revisão criminal. O legislador brasileiro, assim, adotou o sistema restrito, de origem francesa, ou seja, admite revisão criminal somente em favor do condenado. Aqui daria para a gente conversar muitos sobre um aprofundamento sobre este assunto. Em relação aos pressupostos legais, os pressupostos primordial é indispensável, é a sentença transitada em julgado, que deverá estar eivado de erro, de procedimento ou erro de julgamento, erro improcedente ou erro injudicando, tanto no procedimento quanto no julgamento, né? Eu faço mnemônico que é tanto no processo quanto no judiciário, né? E sempre esses mnemônicos me ajudam a conceituar bastante, diferenciar isso. Lembrando que mnemônicos me ajudam e ajuda muito. São muitas matérias para estudar, né? Concurseiro, ele não vive, ele estuda praticamente. Então, são muitos mnemônicos para poder conceituar. Porém, muitos examinadores de banca de concurso público odeiam quem faz esses mnemônicos, que eles acham que o candidato... Aqui é uma dica agora de concurseiro. Acredita que os candidatos que fazem muito mnemônico não conhecem aquela matéria com profundidade. Realmente, né, nós não conhecemos aquela matéria com profundidade. Vamos conhecer com profundidade quando formos fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. Aí sim conheceremos com profundidade a matéria, né? Então eles ficam meio que esse receio dos candidatos que fazem mnemônicos, mas na verdade tem que fazer mnemônico mesmo, senão você não vai conseguir decorar e aprender e conceituar, diferenciar muito uma coisa de outra. Ainda mais examinador, que muitas vezes ele só quer te derrubar, né? Só quer, sabe, pegar assim, o melhor candidato, mas realmente tem que ser assim mesmo para você entrar
para ser um agente público, né, como diz o direito administrativo, tem que ser uma pessoa bem capacitada e tem que ter um conhecimento alto mesmo. Eu concordo plenamente, mas em relação a tudo, por que eu estou falando isso? Em relação ao mnemônico, eu lembrei do erro improcedente e o erro adjudicando, né? Erro no processo, erro no judiciário. Pode fazer esses mnemônicos para você também lembrar também. E o erro judiciário é a mola propulsora da revisão. Aqui tem uma observação também, que são os pressupostos legais, estão previstos lá no artigo 621 do Código de Processo Penal, quando ele fala sobre o processo tem que estar findo. Quando o processo tem que estar findo, é que não há mais recurso para aquela ação, para aquele processo. O processo já transitou em julgado, se ainda não está transitado em julgado, não cabe revisão criminal, cabe qualquer outro recurso, menos revisão criminal. E esse é os pressupostos legais da revisão criminal, né? Os fundamentos, em relação aos fundamentos legais da revisão criminal, a propositura da revisão criminal está vinculado ao mandamento previsto lá no artigo 621. É de extrema importância você ler esse artigo 621, pelo menos como nem eu falo para os meus alunos. Leia esse. Tem alguns artigos que ele é tão importante que você precisa ler 14 vezes. Não precisa ler 15 não, 14 já é o suficiente para você aprender ele. Por que nós lemos tanto, inúmeras vezes o mesmo artigo? Porque em prova, normalmente ele cai a própria letra da lei seca. Por isso que nós falamos, hoje é dia de estudar lei seca. Porque é ficar memorizando a própria lei seca, ficar olhando ela, olhando os mínimos detalhes de cada um. Porque em uma prova objetiva mesmo, o que a banca faz? Ela pega e oculta uma palavra, tira aqui, troca uma palavra, coloca outra, e isso que acaba derrubando o candidato. Tem alguns artigos que nós precisamos estudar, a própria lei seca mesmo, falando isso em primeira fase. Então, vamos voltar lá, falar um pouquinho sobre os fundamentos legais da revisão criminal. A propositura da revisão criminal está vinculada ao mandamento previsto lá no artigo 621 do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de ação fundamentada, vinculada, pois o rol previsto é taxativo, em inúmeras cláusulas, não se admite ampliação do artigo 121, diferentemente do artigo 623, que nós falamos, aquela ampliação em relação ao Ministério Público. A revisão dos processos findos, esse findos aqui, que é de extrema importância, findos, quer dizer que transitou em julgado, não tem mais recurso, o único recurso cabível a ele, ou é o habeas corpus, ou é a revisão criminal, seja admitida. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos atos. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Vamos falar um pouquinho sobre esses exames comprovadamente falsos, que ele quer nos dizer que tem que ser provada essa falsidade lá atrás. Lá na frente você já não entra mais para poder provar, a não ser que quando após a sentença, a não ser que, aí vem já o inciso terceiro, que quando após a sentença se descobridas novas provas que inocentam o condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei só o inciso terceiro, mas eu quero comentar com vocês em relação ao inciso 1 e 2. Tem uma observação para fazer. Eu não coloquei aqui porque eu passo intuitamente que eu quero que você escreva. Eu vou falar e você vai escrever, porque se tivesse aqui você não iria escrever. Tem muitos alunos que simplesmente só assistem a aula, é uma crítica como professor, sabe? Eu espero que você escreva, não deixa essas informações passarem em branco, porque, sim, essas informações as maiores informações que eu posso tirar, assim, de todo o conceito doutrinário, os maiores doutrinadores. Eu pego os exemplos aqui, e normalmente esses conceitos podem vir te cobrando em grandes concursos. Eu estudo para a magistratura federal, então eu estudo assim, para um concurso bem pesado. Então, eu normalmente nas minhas aulas não costumo falar para qual concurso que eu estudo. Mas aqui, não sei porque eu falei, mas é para te dar um despertar, que as informações que eu estou te passando informações bem precisas e vão te ajudar bastante, porque alguns professores, eu aprendo com os professores, que eu também sou aluno todo dia, que se você estuda por mais, você passa por menos. Se você estuda para um concurso mais pesado, mais tenso, você passa no mais tranquilo. Você tem mais
você tem mais consistência no seu conhecimento doutrinário, acadêmico e jurisprudencial. Então, em relação ao inciso 1 do artigo 621, estamos falando do artigo 621, inciso 1. Aqui na primeira hipótese, autoriza a propositura da ação, tanto na sentença, se for contrária à lei material. Aqui nós estamos falando do direito penal. Direito penal, lembra lá do direito penal substantivo, lá das aulas de direito penal, e também contrária à lei formal. Lembra lá quando se fala assim, lei formal, do direito processual, lá do direito adjetivo. Lembra, direito penal substantivo, direito processual penal, direito adjetivo. Temos que lembrar essa diferença. Por isso que é bom, se você anotou, teve um bom caderno lá, direito penal, você às vezes não lembra o direito penal e direito processual penal, qual a diferença entre um e o outro, como a doutrina clássica te cobra esses conceitos. Muitas vezes te fala lá sobre o direito substantivo, e você muitas vezes especialista em direito penal, fala direito substantivo, o que seria esse direito substantivo? Tudo isso são entendimentos doutrinários que nós devemos saber, principalmente nós que estamos nos aprofundando um pouquinho nessa matéria maravilhosa que é o processo penal e o direito penal, né? Então, nós devemos nos aprofundar nessa matéria, pois a lei não distingue entre o direito penal e o processo penal, e não cabe ao intérprete distinguir. Pode haver ofensas às regras do princípio, como as regras do direito penal. Eu trouxe aqui até mesmo um exemplo aqui, para fixar bem na sua cabeça. Exemplo, sentença condenou o acusado por autolesão fora da hipótese prevista lá no artigo 171, parágrafo 2º do Código Penal. Ou seja, puniu o acusado por um fato que não é previsto em lei, por fato atípico. Neste caso, a lei penal foi afrontada, pois não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso que nós aprendemos desde os nossos primeiros passos lá no direito penal, artigo 1º do Código Penal e conjuntamente com o artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição Federal. E a segunda hipótese também aqui, não vai dar tempo para me ler, vou avançar um pouquinho mais, tem bastante conteúdo, vou ler o inciso 2º. O inciso 2º nos diz que quando a sentença condenatória se fundar em depoimento, exames ou documentos comprovadamente falsos, aqui, mais uma vez, nós estamos diante de uma sentença condenatória que se funda em fundamentos, justifica-se e baseia-se em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, né? Aqui não se propõe a revisão criminal para provar a falsidade, pois a falsidade já é a causa de pedir a revisão. Não são os depoimentos, exames, documentos que autorizam a propositura da revisão, mas sim a sua comprovação da falsidade, né? Trouxe também aqui um exemplo também dessa falsidade, para você memorizar o máximo possível em relação a essa falsidade. Um exemplo que eu trouxe aqui da doutrina clássica, que fala-se que podemos dizer que a testemunha surda disse ter ouvido o acusado falar no momento do crime e que iria matar a vítima, sendo que, se ele é surdo, como que ele ouviu dizer? Da mesma forma, o deficiente visual que diz ter visto o crime, que ele visualizou o crime. Não dá para ir, isso é provado que não dá para acontecer essas coisas. E a prova considerada falsa, o que é preciso agora é saber se ela já foi comprovada a falsidade, pois se já dissemos que a falsidade é comprovada antes da propositura da ação revisional. Foi o que eu falei no começo da aula para vocês, que ela tem que ser provada antes da ação revisional. Se comprovada a falsidade, admite-se todo e qualquer meio à prova prevista no ordenamento jurídico para comprovar e alegada a falsidade. Lembrando que nós adotamos aqui no nosso Brasil a teoria pró-réu, não a pró-sociedade, né? Nos outros países acabam adotando essa revisão criminal pró-sociedade em busca da verdade processual, não importa se a ação é condenatória, se é absolutória, cabe em todas as hipóteses neste país. Nestes países, né? Aqui no Brasil, só cabe em alguns casos em sentença condenatória, que nós vamos falar sobre um pouquinho mais sobre ela no próximo bloco. Vamos estar terminando esse segundo bloco. No terceiro bloco eu ainda quero falar sobre o inciso 3º, né? Fala sobre novas provas e da inocência do condenado, mas no terceiro bloco eu já entro nessa parte com vocês aqui também, tá bom?